Olá, gente. A correção da atividade em PDF enviada para vocês sobre orações subordinadas. Lembrando que nós estamos faltando apenas uma, que é as completivas nominais. Nós vamos ver na próxima semana. Bom, analise as funções desempenhadas pelas orações subordinadas substantivas destacadas e classifique-as. O marido gritou que estava cheio das brigas da mulher. Essa oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por que ela é objetiva direta? Lembram? A parte que está em negrito é a resposta para a pergunta de um verbo. O marido gritou. Gritou o quê? Que estava cheia das brigas da mulher. Quando a parte da subordinada, a oração subordinada, que é aquela parte que está depois do que, ela é a resposta da pergunta de um verbo, eu digo que essa oração ela é uma oração objetiva. Se tiver preposição, é a objetiva indireta. Se não tiver preposição, é a objetiva direta. Então, aí é a objetiva direta porque não tem preposição, que estava cheio das brigas da mulher. B. Convém que você deponha imediatamente. Essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque o sujeito da oração está na oração subordinada. Convém. Convém o quê? Que você deponha. Você é o sujeito dessa oração e você está na subordinada. C. Falam que naquele partido só tem corrupto. Falam que naquele partido só tem corrupto. Oração subordinada substantiva, objetiva direta novamente. Mesma coisa da letra A. A parte em negrito, a oração subordinada que está em negrito, ela é a resposta para a pergunta do verbo da oração principal. Falam o quê? Que naquele partido só tem corrupto. Então, respondeu a pergunta do verbo da oração principal, não tem preposição, oração subordinada substantiva objetiva direta. D. É possível que eu viaje ainda hoje. Oração subordinada substantiva subjetiva. Porque eu é o sujeito da oração e eu está na oração subordinada. Outra dica para que vocês identifiquem a subjetiva é que na oração subordinada subjetiva, na oração principal eu sempre tenho essas palavras assim: convém, é possível, é necessário. Essas coisas, esse tipo de palavra, fora que o sujeito está na subordinada. Acontece que ainda estou com sono. Oração subordinada substantiva subjetiva. Porque ainda estou, aí tem um sujeito oculto, né? Que eu ainda estou com sono. O acontece, esse tipo, é possível, acontece, convém. São substantivos, né? Parece que sua mãe está embaixo, está lá embaixo. Letra F. Subjetiva também. Parece que sua mãe está lá embaixo. Sua mãe é o sujeito da oração e o sujeito está na subordinada. Certo? Ele jurou que aquilo era calúnia. Objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque a resposta do verbo jurou. Jurou o quê? Que aquilo era calúnia, está na subordinada. G. Nós já falamos essa agora, né? H. Comenta-se que muitos não serão salvos. Subjetiva também. Comenta-se. Não é subjetiva. Essa oração é uma oração objetiva direta. Comenta-se é um verbo, o verbo está fazendo pergunta, o que comenta-se que muitos não serão salvos. Objetiva direta. Na letra H. I. A virtude das mulheres é que elas nunca fraquejam. Essa oração é uma oração subordinada substantiva predicativa. Por que ela é predicativa? Porque eu tenho aí
um predicado do sujeito, né? A virtude das mulheres. Qual é a virtude das mulheres? Que elas nunca fraquejam. Eu tenho uma característica para o sujeito. E eu tenho um verbo de ligação, que é esse é. Lembra? Essas foram as duas dicas que eu dei. É quando você tem um verbo de ligação. Então, minha dica é que procurem olhar quais são os verbos de ligação. Eu tenho parecer, permanecer. São verbos de ligação, tem outros. Então, essa daí é predicativa. J. A verdade é que ele não acredita mais em promessas. Essa também é predicativa. Mesma coisa da outra. A verdade é que ele não acredita mais em promessas. Eu tenho. Mas essa professora, essa daí não poderia ser subjetiva, porque ele é o sujeito e tal. Não, essa oração ela não é subjetiva, porque o sujeito aí não é ele. O sujeito aí é a verdade. Eu estou falando da verdade. Certo? K. O time precisa de que toda a torcida o apoiasse. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. O time precisa de quê? De que todos apoiassem. A resposta da pergunta do verbo precisar está na subordinada. E eu tenho uma preposição de ali, então é objeto indireto. L. João sempre procura a mesma coisa, que a sua presença seja notada. Essa é a mais fácil da gente identificar. 2 pontinhos, depois dos pontinhos, oração subordinada, a positiva, né? Oração subordinada substantiva, a positiva. Função de aposto. M. Os homens sempre se esquecem de que são mais insensíveis. Esquecem de quê? De que são mais acessíveis. Resposta para a pergunta do verbo está na oração. Resposta para a pergunta do verbo está na oração subordinada. E aí eu tenho uma preposição de, marcando um objeto indireto. A oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. N. Sempre dizia a mesma coisa, que queria ser advogado. Oração subordinada substantiva, apositiva, né? Função de aposto, 2 pontinhos, depois da oração subordinada, apositiva. Ó, foi necessário que a polícia intervisse. Oração subordinada substantiva, subjetiva. A polícia é o sujeito e o sujeito está na oração subordinada. P. Perguntei se ela estava. Isso aí foi digitado errado. Se ela estava bem ou se ela estava. Se com ela estava tudo bem. Eu sei que ficou faltando aí alguma coisa e essa oração não dá pra gente analisar, né? Ela não vai ter. Esse tipo de subordinada aí a gente não viu. Com a ausência do que. Então aí vocês passam. Meu desejo é que o bebê nasça logo. Oração subordinada substantiva predicativa, né? Eu tenho aí um verbo de ligação, fazendo a ligação entre a principal e a subordinada. É urgente que você retorne. F. R. Você é o sujeito da oração. O sujeito da oração está na subordinada. Oração subordinada substantiva subjetiva. Gostaria de que todos viessem ao meu aniversário. Letra S. Gostaria, verbo, resposta do verbo, de que todos viessem. Preposição ali. Quando eu tenho a resposta para um verbo, eu tenho uma objetiva, né? Se eu tenho preposição, eu tenho uma objetiva indireta. Espero sinceramente isto, que você me apoie. 2 pontinhos, depois subordinada, eu tenho aí uma oração subordinada substantiva apositiva. Espero sinceramente isso. Já viu, não é? Segunda questão. Assinale a única alternativa em que a segunda oração exerce a função de explicar ou esclarecer o que é dito na primeira. A seguir eu vou ter algumas alternativas que vocês vão parar e falar assim, mas aqui está dizendo que é para explicar. Mas não é a função, entendeu? Não é a função. Ele está pedindo para exercer a função de explicar.
Ah, Thalita, mas essa oração aqui, ela tá explicando, ela tá dizendo o que é tal coisa, mas não tem a função de explicar. A única oração que a gente tem função de explicação na análise sintática é o aposto. O aposto é a única forma que eu tenho para explicar, porque a função do aposto é essa, né? Eu tenho um aposto explicativo e a função dele seria essa, explicar o que tem na oração anterior. E a única oração aí que eu tenho a função de aposto é a alternativa B. Seu lema é este, dos pontos, que vivamos o presente desapegados do passado e do futuro. Então, a única que eu tenho a função de aposto, função, é essa. Ah, mas a letra A também diz, professora, será conivente que houvesse um treinamento, será conveniente. Está explicando o que será conveniente. Sim, está explicando, mas não é a função. Certo? A função da parte grifada só é explicativa quando eu tenho um aposto. E a única oração aí que eu tenho um aposto, se ela dissesse, se a questão dissesse assim, explique qual das orações explica a oração anterior. Aí vocês poderiam marcar qualquer uma dessas, que acho que quase todas está explicando. Mas ele disse qual das orações possui a função de explicar a oração anterior. Aí só abrir. Só a de aposto, tá? Terceiro. Observe a frase descrita por Carlos Drummond. Meu pai dizia que os amigos são para as ocasiões. A oração em destaque é classificada como alternativa D. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por que não é subjetiva? Porque o sujeito é meu pai. Meu pai está na principal, não está na subordinada. Então não pode ser subjetiva. Por que não é predicativa? Porque dizia não é verbo de ligação. Por que não é completiva nominal? Porque a gente não viu ainda e eu não ia colocar. Por que não é objetiva direta? É objetiva direta. Por que não é objetiva indireta? Porque não tem preposição antes do que. Então, eu tenho uma pergunta, um verbo que faz uma pergunta, dizia. O que seu pai dizia? Que os amigos são para as ocasiões. A resposta para a pergunta está em vermelho, na oração subordinada. Logo, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Classifica as orações subordinadas abaixo. O importante é que todos trabalhem corretamente. É aí verbo de ligação antes do que oração subordinada substantiva predicativa. Todos os pais têm o mesmo desejo. 2 pontos aí, oração subordinada substantiva apositiva. Ficamos satisfeitos de que os alunos foram bem na prova, além da presença da preposição, porque não é só isso. Eu tenho a resposta do ficamos, né? Ficamos o quê? Satisfeitos de que os alunos foram bem na prova. Eu tenho aí uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Os alunos solicitaram que o professor desse as notas da prova. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Solicitaram é um verbo. Solicitaram o quê? Que o professor desse as notas. Não tem preposição, objeto direto. 5. O bom é que a prova destes bimestres será mais fácil. O bom é um verbo de ligação antes do que eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. 6. Sabe-se que os alunos terão uma prova bastante difícil nesse bimestre. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê, professora? Porque sabe-se, sabe é um verbo. Sabe-se o quê? A pergunta do verbo. Qual é a resposta? Que os alunos terão uma prova bastante difícil nesse bimestre. A resposta está na oração subordinada. Não tenho preposição, então eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não se esqueça de que as provas ocorreram no mês de junho. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Por causa do de somente? Não. Por causa do verbo esquecer, que está fazendo uma pergunta para você e